Fala galera, massa! Beleza? Vamos continuando. 10 assuntos que vai trazer para você curiosidade. E essa apostila que está na minha mão, que está realmente descosta para você não ver, é o que você vai receber como informação técnica no final desse vídeo, após deixar seu comentário e se inscrever no canal, beleza? Então vamos lá, vamos começando aqui uma interação de algo que é extraordinário. Fala galera, meu nome é David Monteiro, sou sucessor no mundo do Vamos gesso. pro próximo aí. Em relação a rebaixamento, qual eu consigo entregar em um menor prazo? Rebaixamento, na verdade eu consigo comparar um ao outro aqui tranquilamente, porque o profissional que tem entendimento técnico sobre a montagem do drywall, ele faz o gesso sistema drywall muito rápido, porque realmente é rápido, né? Você seguir um passo a passo ali, respeitar, sempre eu vou falar isso, respeitar as normas técnicas do fabricante, porque ali ele te instrui. Você pode até tentar errar, mas você não consegue errar, porque ali tem uma observação a ser seguida. E no gesso tradicional, não. No gesso tradicional você precisa do conhecimento técnico, é o ponto do gesso. Ele te obriga a acelerar o processo, porque o gesso todos sabem que o gesso endurece rápido, o gesso tem um processo de endurecimento maior. Mas enfim, vamos falar de um rebaixo simples. Um rebaixo de 4x5, que dá 20 metros quadrados, você facilmente consegue entregar em um dia, 2 dias de trabalho, tanto no sistema drywall como no gesso tradicional. Mas qual é a vantagem ou desvantagem? Não, em tempo de serviço os dois conseguem esbarrar. Agora vamos falar de uma decoração bem elaborada, bem projetada. Aí o profissional ele tem que ter mais profundidade técnica. Isso eu lembrei até agora do pastor que fala lá na nossa igreja, que você precisa ter profundidade, porque existe ali um evangelho raso e um evangelho com intimidade e profundidade. E na área profissional também. Existem os profissionais com a categoria rasa, mediana, que segue ali um passo a passo de quem o instruiu ou que passeia pelo YouTube. E existe o profissional que se aprofundou, que buscou aprimoramento, conhecimento técnico, que não só sabe executar, mas sabe explicar. E a minha professora dizia o seguinte: ler, explicar e aplicar. São 3 técnicas simples. Porque se você lê ou busca informação, parabéns, você está à frente da grande maioria. Se você explica, significa que você tem entendimento pessoal. E se você aplica, é porque você logo se tornará uma referência local. Beleza? Então, tempo de serviço, dependendo da decoração, o sistema drywall é mais demorado, o gesso tradicional é mais rápido. No rebaixo liso, os dois se esbarram em tempo de execução. Vamos para a próxima? Qual que possui um custo menor na manutenção? Manutenção. Muitas pessoas falam isso porque manutenção é algo parece ser fácil, né? E aí não adianta. Por mais que eu não crie observações aqui, não tem jeito. Um pedreiro, um pintor, um gesseiro, não. O gesseiro eu vou tirar porque estamos falando de gesseiro. O pedreiro, pintor, marceneiro, profissionais que tem experiência técnica de anos dentro da obra, ele consegue fazer uma manutenção no sistema drywall, porque ele compreende que ele vai abrir uma janelinha, ele vai fazer os devidos reparos, vai botar fita e massa e pronto. Ficou fácil. Agora, no gesso tradicional, não. No gesso tradicional, o cara precisa abrir a janela, seria quase o mesmo esquema, mas para fechar, ele precisa entender do ponto do gesso. Por isso que muitas pessoas falam que o sistema drywall precisa ser técnico, mas eu acho que o gesso tradicional, o cara tem que ser mais técnico, ter ali um aprimoramento, um direcionamento, e só com o passar do tempo que ele vai a cada dia se aprimorando. É como se fosse um treinamento de futebol. O cara é bom, sabe jogar, mas ele vai se aprimorando com o passar do tempo. No sistema drywall, ele não precisa de muitos anos para ele se aprimorar, porque ele já entendeu como é que manuseia o material. Agora ele só vai fazer o quê? Seguir uma sequência, um passo a passo, um projeto. No gesso tradicional, não. No gesso tradicional ele precisa de ponto do gesso para dar acabamento, para fazer aresta, para colocar uma sanca, para saber a inclinação 45 graus da sanca. Então, esses detalhes que fazem a diferença. Então, por isso que você não vê tanto curso especializado no gesso tradicional. E a minha dica para a galera que está assistindo a gente aqui é a seguinte:
Pessoal, realmente o montador de drywall não gosta de trabalhar com gesso tradicional. Por quê? Suja muito, é verdade, mas suja dependendo do profissional. Porque você pode colocar plástico, é fácil de limpar, então é bem tranquilo, beleza. E só que o montador fala que não gosta de trabalhar com gesso tradicional. E a minha observação é, não gosta de trabalhar ou não conseguiu adquirir o ponto do gesso, ou não sabe exatamente aonde vai pegar. Porque olha que interessante, um gesseiro tradicional consegue aprender o sistema drywall, porque ele sabe manusear as ferramentas. Como eu disse para você que um pedreiro, um pintor, um marceneiro aprende o sistema drywall, mas o pedreiro, o pintor e o marceneiro não conseguem com facilidade aprender o gesso tradicional. Então, se estamos numa obra, a manutenção, qualquer outro profissional consegue, sendo no drywall, mas no gesso tradicional já tem dificuldade. Uma sanca caiu, o montador não mete a mão. O montador vai ligar. Eu particularmente, teve uma época que eu ficava atendendo vários montadores de drywall. Eu não conseguia ganhar serviço deles, porque eles, para não perder o cliente, eles enxugam o preço. E eu, particularmente, tenho meio receio com isso, porque baixar preço é assinar embaixo não ter capacidade de agregar valor. Então, eu prefiro mais agregar valor do que baixar preço. Então, a minha ideia era a seguinte: eu fechava parceria com os montadores de drywall e eu entrava na obra que eles estavam. Por quê? Por causa da falta de conhecimento técnico na área do gesso tradicional. Então, eu consegui encontrar várias brechas. E hoje eu encontrei na internet brechas tipo: não tem profissionais ensinando orçamento na área do gesso, não tem profissionais explicando o gesso tradicional, não tem alguém se levantando para organizar ali a internet, falando tanto do sistema drywall com gesso tradicional. Existem muitos canais bons, pessoas de autoridade, porém, quando fala da matéria-prima, eles vão para o que é mais fácil, que traz um conforto melhor. Vamos para o próximo ponto aí? Voltando nesse ponto do custo, em relação a outros problemas de chuva, infiltração. Infiltração, legal, boa. Então, a infiltração, algumas pessoas ficam perguntando assim: o gesso drywall resiste mais. Legal, certíssimo. O gesso do sistema drywall, a placa, até a placa ST, a placa tradicional comum, ela resiste mais. Resiste a tal ponto de só depois de estar toda encharcada para cair. Agora o gesso tradicional não. Pingou ali, ele umedeceu, você já viu uma mancha. Lógico, se você for uma pessoa cautelosa, você vai correr para resolver o problema. Então, quem me apresenta o problema primeiro? O gesso tradicional. Quem me apresenta o problema depois, quando já está mais grave? O sistema drywall. Porque a placa resiste. Ela, por ter aquela camada de papel, pinga por cima dela e ela vai caminhando sobre o drywall. Ela não absorve a amostra e de baixo para cima você identifica o problema. Entende? Então, por esse motivo que o gesso tradicional é propício a você identificar e ter um custo-benefício menor para fazer a manutenção do que o sistema drywall. O sistema drywall ele fica pingando, umedecendo, molhando. Dentro de 3 meses depois aparece a placa total encharcada. Aonde acontece dos parafusos já não resistir e a placa desapar por inteira. Acaba sendo um pouco mais perigoso. Custo de manutenção, novamente o gesso tradicional é mais acessível. Não tem jeito. E eu realmente estou trazendo aí o conteúdo de gesso tradicional, porque a minha preocupação é as pessoas, assim, nos grupos que me colocaram. Eu não sou muito fã de grupo, eu dou muito atenção ao grupo de estudo. Nos grupos que me colocaram, as pessoas falam muito bem do sistema drywall e tentam colocar de lado o gesso tradicional. E aí eu fiquei pensando, por que será? Essa curiosidade, ela surge, né, dentro de nós, né? E aí eu percebi que quando você não entende tão bem de um determinado produto, vale mais a pena você colocá-lo de lado, falar não e levantar o outro que você tem autoridade sobre, beleza? Vamos pro próximo então. Em relação a prazo na manutenção,
Qual serviço pede mais manutenção em um prazo mais curto? Sim, deixa eu ver se eu entendi aqui. A ideia é de quanto em quanto tempo eu precisaria fazer manutenção, de quanto em quanto tempo tanto o gesso tradicional quanto o sistema Drywall grita para resolver os seus problemas, uma manutenção cotidiana, né, como uma casa tem. Geralmente uma casa comum, familiar, as pessoas todo ano fazem um retoque, fazem uma pintura, e o sistema Drywall ele acaba passando por isso. Você vai identificar uma trinca, uma rachadura, você vai fazer. Qual que pode vir a dar mais problema? Essa é a pergunta de todos. Eu já vi gesso tradicional cair. Beleza, eu também já vi sistema Drywall cair. Eu já vi gesso tradicional trincar. Beleza, eu também já vi sistema Drywall trincar. Eu já vi mau acabamento ou ondulações no teto de gesso tradicional. Beleza, nós também já vimos. Qual que é mais? Não é qual que é mais. É qual você tem conhecimento técnico suficiente para poder fazer um serviço de qualidade. Não é qual que é mais. Qual que dá mais problema? Porque se a ferragem estiver desnivelada, se a estrutura estiver desnivelada, se o cara deu um tiro lá e não conferiu do gesso tradicional e não conferiu adequadamente, pode aquele pino com o passar do tempo sair. Então os dois dá problema. O intervalo de tempo para a manutenção, geralmente eu aconselho para os dois. Todo ano você dá uma avaliada. Se aparecer uma trinca, chama um profissional com conhecimento técnico, ou se você for um empreendedor dono do seu próprio negócio, vai lá e pede para um profissional ir lá e resolver aquilo. Mas ambos precisam passar por avaliação todo ano, certo? Beleza? Tá iniciando esses podcasts com vários episódios. Mas galera, essas repartições do seu gesso tradicional para você se profissionalizar no mercado e dar mais entendimento a ambos os sistemas. Valeu, forte abraço. Valeu.